Como conciliar uma promessa tão poderosa com uma realidade tão dolorosa? A Bíblia afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, e quando tudo ao redor parece desmoronar? E quando o que se vive parece contradizer completamente o que se crê? De um lado, a dor, o luto, a traição, o silêncio. Do outro, uma promessa de cooperação divina, que às vezes parece distante demais para ser real. Esse é o dilema que muitos enfrentam em silêncio. Como continuar confiando quando o cenário não mostra sinal algum de que Deus está agindo? Será que essa palavra é apenas um consolo religioso ou existe, de fato, um plano maior que redime até o que nos machuca? Se existe um mistério por trás dessa promessa, hoje ele começa a ser desvendado, não por ideias humanas, mas pelo próprio Deus, que transforma até o sofrimento em parte do propósito. Se ouvir esse tipo de verdade, acende algo aí dentro, algo que te faz querer entender mais, crer melhor e viver com mais propósito. Então, esse canal é seu lugar. Clica aí em inscrever-se e fica com a gente, porque tem muito mais do que palavras esperando por você por aqui. Quando lemos a declaração de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos deparamos com uma das promessas mais ousadas e, ao mesmo tempo, desconcertantes de toda a Escritura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa afirmação levanta perguntas imediatas, como tragédias, perdas, traições, doenças ou injustiças podem, em alguma medida, colaborar para algo bom. Aos olhos humanos, essa ideia beira o absurdo. Afinal, nossa mente limitada é rápida em classificar os eventos como bons ou maus, com base na dor que causam. No entanto, essa promessa não é fundamentada em percepções humanas, mas na soberania de Deus e em seu plano eterno. A palavra sabemos, usada por Paulo, carrega um peso de convicção, não de suposição. Ele não diz achamos, nem esperamos, mas afirma com certeza que existe uma realidade espiritual sustentando os bastidores da vida. O apóstolo não escreveu isso a partir de um lugar de conforto ou estabilidade. Sua vida foi marcada por prisões, açoites, naufrágios e perseguições, como ele mesmo descreve em sua segunda carta aos Coríntios. Portanto, quando Paulo afirma que tudo coopera para o bem, ele fala como alguém que foi provado, alguém que viu essa verdade se manifestar em meio ao sofrimento mais profundo. Essa promessa, no entanto, não é universal. Paulo limita seu alcance a um grupo específico, aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não se trata de um otimismo genérico que diz que tudo vai dar certo, independentemente da fé ou da obediência. Trata-se de um princípio espiritual que opera dentro de uma aliança. Deus está comprometido com os que estão comprometidos com Ele. Esse bem prometido não é algo aleatório, mas o resultado de um processo conduzido pelas mãos do próprio Criador, que vê o fim desde o começo. Mesmo assim, é comum que, em momentos de crise, essa promessa pareça inalcançável. A dor obscurece a perspectiva e a esperança dá lugar à dúvida. É por isso que esse versículo exige mais do que compreensão intelectual. Ele requer fé madura. Crer que tudo coopera para o bem, quando tudo à nossa volta parece ruir, é um exercício de confiança radical. Essa fé não nega a dor, não ignora o sofrimento, mas enxerga além deles, sustentada pela certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando o silêncio dele parece ensurdecedor. À medida que mergulhamos mais profundamente nesse mistério, somos desafiados a abandonar a necessidade de entender tudo agora e nos entregar àquele que já escreveu o amanhã. A lógica humana pode falhar, mas a fidelidade de Deus jamais.
Essa promessa, ainda que vá contra toda a lógica terrena, é um convite para viver pela fé, com os olhos fixos não no que se vê, mas na esperança de que nada é desperdiçado nas mãos do nosso Deus. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem não se aplica a todos indistintamente, mas é direcionada com precisão aos que amam a Deus. Essa distinção é essencial para não transformar esse versículo em um mantra motivacional sem respaldo espiritual. Amar a Deus nas Escrituras nunca é um conceito abstrato ou emocional apenas. Em João capítulo 14, versículo 21, Jesus declara que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. O amor a Deus é revelado por meio da obediência, da entrega e da permanência em comunhão com Ele. Dizer que ama a Deus sem se submeter à sua vontade é incoerente com o padrão bíblico. Os que verdadeiramente amam ao Senhor demonstram isso não apenas com palavras, mas com atitudes, escolhas e renúncias diárias. São pessoas que, mesmo em meio a pressões, não abandonam a fé, que buscam agradá-lo mesmo quando isso custa o conforto pessoal. Esse amor se revela também no compromisso com a verdade e na disposição de negar a si mesmo. Não é um amor romântico, mas um amor prático, forjado no cotidiano, nas lutas internas e nas decisões silenciosas. Esse grupo não é composto por supercrentes, mas por pessoas comuns que foram alcançadas pela graça e que responderam a esse chamado com sinceridade. Eles não são perfeitos, mas têm seus corações voltados para Deus. São aqueles que reconhecem sua dependência dele, que se humilham diante de sua palavra e que, mesmo em meio às quedas, continuam levantando com os olhos fixos na cruz. Amar a Deus é também confiar nele, mesmo quando não se entende o caminho. É aceitar que a vontade dele é melhor que a nossa, mesmo quando ela dói. Esse amor é fruto de um relacionamento. Não nasce de uma religião fria, mas de uma experiência viva com o Deus que se revela em Cristo. E quanto mais se conhece a Deus, mais se aprende a amá-lo. Quanto mais se contempla sua santidade, sua justiça e sua misericórdia, mais o coração se inclina a obedecê-lo. Esse amor, cultivado em secreto, gera frutos visíveis que testemunham ao mundo a quem pertencemos. E é nesse contexto de relacionamento e não de religiosidade que a promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28 se concretiza. Portanto, antes de reivindicar essa promessa, é necessário fazer uma pergunta honesta. Estou entre os que verdadeiramente amam a Deus? Essa não é uma questão teórica, mas uma avaliação de vida. Quem ama, demonstra. Quem ama, segue. Quem ama, confia mesmo quando tudo parece sem sentido. E é justamente a essas pessoas que Deus garante que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem. Paulo acrescenta um detalhe que aprofunda ainda mais essa promessa. Os que são chamados segundo o seu propósito. Isso nos leva a entender que a cooperação de todas as coisas não é apenas consequência do amor a Deus, mas também da eleição divina. Ser chamado segundo o propósito não é fruto de acaso ou mérito humano, mas de uma decisão soberana de Deus. Desde antes da fundação do mundo, como afirma a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Deus já havia traçado um plano para cada um dos seus filhos. Esse chamado vai além de uma simples vocação ministerial ou de uma missão específica. Ele está enraizado no plano eterno de Deus de conformar-nos à imagem de seu Filho, como o próprio contexto de Romanos capítulo 8 deixa claro nos versículos seguintes. O propósito de Deus não é nos tornar apenas pessoas melhores, mas nos transformar em reflexos vivos de Cristo. Toda experiência, seja ela alegre ou dolorosa, faz parte desse processo de moldagem.
O oleiro não desperdiça barro, e cada toque seu tem um fim glorioso. O chamado é uma convocação que nos tira da zona de conforto e nos insere em uma jornada de fé e transformação. Deus não apenas nos salva, mas nos alista para um propósito que ultrapassa os limites da vida terrena. Quando entendemos que fomos chamados segundo um propósito eterno, aprendemos a olhar para as situações não apenas com os olhos naturais, mas com discernimento espiritual. Aquilo que parecia injusto passa a ser visto como ferramenta de Deus para cumprir seus desígnios. É nesse propósito que tudo encontra sentido. O sofrimento, a espera, a perda, o silêncio, tudo é redirecionado pelo chamado divino. Isso não significa que Deus tenha causado o mal, mas que Ele é capaz de usar até as tragédias para ajustar nossa rota ao destino traçado por Ele. Não existe dor desperdiçada quando se está sob o chamado do Altíssimo. Ele é especialista em transformar o choro em ensino, a perda em preparação, o deserto em dependência. A beleza do chamado está no fato de que mesmo nossas falhas podem ser redimidas e integradas ao propósito final. Esse entendimento quebra qualquer ilusão de que a vida cristã é isenta de sofrimento. Ser chamado segundo o propósito de Deus é ser incluído numa missão que envolve cruz, renúncia e santificação. Mas é também ser participante de uma glória eterna que está reservada para aqueles que perseveram. E enquanto seguimos essa caminhada, podemos ter certeza de que cada passo, ainda que marcado por lágrimas, está sendo usado para cooperar com um bem muito maior do que podemos imaginar agora. Antes de continuarmos, me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que você mais se perguntou se essa promessa era real? Aquele ponto em que parecia impossível crer que algo bom sairia dali? Vou ler cada relato com atenção, porque às vezes a dor que você já passou pode ser exatamente o que vai encorajar alguém que ainda está no meio dela. É justamente no meio do sofrimento que essa promessa parece mais distante. Dizer que tudo coopera para o bem, enquanto se enterra um ente querido, enfrenta uma traição ou recebe um diagnóstico devastador, parece quase cruel aos ouvidos feridos. A alma humana tende a associar o bem com conforto e o mal com dor. Mas as Escrituras nos chamam a uma compreensão mais elevada. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, lemos que nenhuma disciplina no momento parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto de justiça e paz. A dor, embora real e profunda, pode ser o canal pelo qual Deus forja em nós algo infinitamente mais precioso do que a ausência de sofrimento. No entanto, para quem sofre, a lógica espiritual muitas vezes não acalma o coração. É preciso lembrar que até Jesus, no jardim do Getsêmani, sentiu o peso da dor e clamou ao Pai, pedindo, se possível, que o cálice fosse afastado. A resposta divina não foi a remoção da dor, mas a presença sustentadora durante o processo. Se o próprio Filho de Deus passou por angústia e não foi poupado da cruz, que dirá de nós? O sofrimento, na perspectiva bíblica, não é sinal de abandono divino, mas muitas vezes parte do processo de revelação e redenção. Em momentos assim, é comum perguntarmos: onde está Deus? A resposta, embora silenciosa, está nas entrelinhas da fé. Ele nunca deixou de estar. A promessa de que tudo coopera para o bem não significa que tudo será fácil, mas que nenhum momento de dor será inútil. Cada lágrima é registrada, cada clamor é ouvido, cada silêncio é interpretado por aquele que sonda os corações. A nossa visão é limitada, mas Deus vê a eternidade. Aquilo que nos parece caos pode estar sendo usado por Ele para realinhar nosso coração com o céu. Há também um tipo de dor que não entendemos agora, mas que um dia fará sentido. A vida de José, por exemplo, foi marcada por rejeição, escravidão e injustiças. Todavia,
Anos depois, ele pôde declarar aos seus irmãos em Gênesis capítulo 50, versículo 20: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O tempo revelou aquilo que o sofrimento escondia. Em Deus, nenhuma dor é desperdiçada. O que hoje parece contradizer a promessa pode, no futuro, ser o próprio cumprimento dela. Mesmo em meio ao sofrimento, somos convidados a confiar que o processo não é em vão. Essa confiança não se baseia em ignorar a dor, mas em saber que há um Deus soberano que transforma chagas em testemunhos. E quanto mais aprendemos a enxergar a vida com os olhos da eternidade, mais perceberemos que o que nos fere hoje pode ser justamente o que nos prepara para o que Deus ainda vai revelar. Quando os ventos contrários sopram e tudo ao redor parece desmoronar, a pergunta que ecoa na alma de muitos cristãos é: será que Deus perdeu o controle? Em tempos de crise, onde a injustiça prevalece, a maldade cresce e a lógica parece ausente, é tentador pensar que as rédeas do universo escaparam das mãos do Criador. No entanto, a Bíblia é categórica ao afirmar a soberania absoluta de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, está escrito: "O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal." Isso significa que nada, absolutamente nada, acontece fora do seu conhecimento e permissão. A soberania de Deus não é passiva, mas ativa. Ele não é um espectador impotente assistindo ao mundo desmoronar. Ele é o Senhor da história, inclusive dos detalhes que parecem bagunçados. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, tentou exaltar seu próprio poder, Deus o humilhou. E mais tarde, o próprio rei declarou que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Daniel capítulo 4, versículo 35. Se até os impérios do mundo estão sob seu controle, o que dirá das circunstâncias da nossa vida? Mas aceitar que Deus está no controle não significa entender tudo o que Ele faz. A soberania de Deus não elimina o mistério. Há momentos em que Ele age de forma silenciosa, nos bastidores. O caos, para nós, é confusão. Para Ele, é matéria-prima. Sua mente não é como a nossa, e seus caminhos são mais altos, como declara o profeta Isaías. Quando não conseguimos ver a lógica, somos convidados a confiar no caráter daquele que governa todas as coisas com justiça e amor. Ainda que o mundo se desfigure diante dos nossos olhos, Deus continua sendo o mesmo. Mesmo quando as estruturas humanas ruem, seu trono permanece inabalável. Essa verdade é um consolo e um desafio. Consolo porque nos lembra que não estamos à deriva. Desafio porque nos convida a descansar quando tudo em nós quer controlar. O caos nos confronta, mas também nos revela que o verdadeiro governo está nas mãos do Senhor. Portanto, mesmo quando tudo parecer desorganizado e fora de lugar, podemos descansar sabendo que Deus não perdeu o comando. O caos não é o fim da história, é apenas uma parte do processo, e na agenda divina, até as tempestades têm hora marcada para cessar e cumprir um propósito. Uma das maiores dificuldades em compreender Romanos capítulo 8, versículo 28, é que tendemos a definir bem com base em nossos desejos. Achamos que bem significa ausência de dor, prosperidade financeira, saúde plena ou relacionamentos perfeitos. No entanto, a definição bíblica de bem vai muito além disso. Deus, como Pai perfeito, sabe que nem tudo o que queremos nos fará bem. O verdadeiro bem, do ponto de vista do céu, é aquilo que nos aproxima de Cristo, que nos transforma à imagem dele, como o apóstolo Paulo afirma no versículo seguinte: para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus está mais interessado em nosso caráter do que no nosso conforto. Ele prioriza a eternidade, enquanto nós muitas vezes priorizamos o agora.
Um pai amoroso não dá ao filho tudo o que ele quer, mas tudo o que ele precisa. De forma semelhante, Deus não nos poupa das dificuldades se essas dificuldades forem o caminho para a maturidade espiritual. O bem prometido por Deus pode vir disfarçado de perdas, rejeições ou portas fechadas, justamente porque essas experiências têm poder de nos lapidar profundamente. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículo 2, chega a dizer que devemos ter grande alegria ao passarmos por provações, pois elas produzem perseverança, e a perseverança nos torna completos. Esse é o tipo de bem que nem sempre desejamos, mas que sempre precisamos. O bem de Deus é eficaz, não superficial. Ele molda, confronta, realinha e cura em profundidade. O bem divino trabalha de dentro para fora, transformando a alma, mesmo quando o exterior permanece abalado. Quando olhamos para a vida de personagens bíblicos como Moisés, Davi ou Jeremias, vemos que o bem de Deus os levou por caminhos árduos. Não foram poupados do sofrimento, mas foram sustentados por uma graça que os forjou como instrumentos úteis para o reino. O bem que Deus faz é duradouro, não temporário. Ele não está preocupado em apenas nos livrar da dor, mas em nos ensinar através dela. E quando aceitamos isso, começamos a perceber que aquilo que resistimos pode ser exatamente o que Deus está usando para nos fazer crescer. Receber o bem de Deus é, portanto, aprender a confiar na sabedoria dele mais do que na nossa percepção. Significa abandonar a ideia de que Deus existe para realizar nossos planos e abraçar o fato de que nós existimos para cumprir os dele. À medida que amadurecemos espiritualmente, nossa definição de bem muda. E é nesse processo que descobrimos que Deus nunca errou conosco. Apenas agiu com uma sabedoria que ainda não tínhamos maturidade para compreender. A dor, embora indesejada, tem o poder de nos ensinar verdades que o conforto jamais conseguiria. Por mais que busquemos evitar o sofrimento, ele é uma parte inevitável da jornada cristã. E mais do que isso, ele é um dos principais instrumentos que Deus usa para nos moldar à semelhança de Cristo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo relata que após rogar 3 vezes ao Senhor para que o espinho na carne lhe fosse retirado, ouviu como resposta: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O sofrimento não foi removido, mas transformado em ambiente de manifestação da graça. Crescemos na dor porque ela revela o que está escondido em nós. Quando tudo vai bem, é fácil manter a aparência de fé. Mas é na adversidade que descobrimos onde estão nossas raízes. A tribulação expõe o que de fato cremos, e é aí que Deus age para purificar nossas motivações, fortalecer nossa fé e renovar nossa esperança. A dor nos obriga a parar, a refletir e a reavaliar prioridades. Ela nos liberta da superficialidade, nos tira do piloto automático e nos lança aos pés do Senhor com humildade. Além disso, a dor amplia nossa sensibilidade espiritual. Quem já sofreu é mais sensível ao sofrimento alheio. É mais compassivo, mais misericordioso, mais paciente. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, ele transforma a experiência em sabedoria. Aquilo que nos feriu ontem pode nos tornar hoje um canal de consolo para quem passa pelas mesmas dores. Paulo afirma em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos dele, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O sofrimento também fortalece nossa intimidade com Deus. Muitos dos momentos mais profundos de comunhão que os santos experimentaram se deram em cenários de solidão, perda ou perseguição. Jó, após passar por tudo o que passou, pôde dizer: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." A dor, paradoxalmente, é uma ponte para a revelação.
Ela nos despede das ilusões e nos apresenta a realidade de um Deus que se faz presente mesmo no vale da sombra da morte. Portanto, se estamos passando pela escola da dor, não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Ele pode estar nos treinando para algo maior. Crescer em meio à dor é entender que o sofrimento pode ser um altar onde o nosso ego é crucificado e Cristo é entronizado. E ao final desse processo, descobrimos que a verdadeira maturidade não vem dos dias fáceis, mas dos dias difíceis vividos com fé. Uma das realidades mais desafiadoras na vida cristã é lidar com o tempo. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem, muitas vezes não se cumpre de imediato. A demora, aos olhos humanos, pode parecer ausência ou esquecimento de Deus. Mas a Escritura nos ensina que o tempo divino é perfeito. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A espera não é castigo, é ferramenta de preparação. A demora de Deus nos confronta com nossa ansiedade e nossa vontade de controlar os resultados. Quando oramos e não vemos respostas rápidas, somos tentados a desistir ou a tomar atalhos. Foi o que aconteceu com Saul, quando não esperou o profeta Samuel e ofereceu ele mesmo o sacrifício, resultando em sua rejeição. A precipitação revela a falta de confiança, enquanto a espera revela maturidade e fé. Deus nos ensina a depender dele não apenas pelo que ele faz, mas pelo tempo em que ele escolhe agir. Durante o tempo da espera, algo precioso acontece. Somos transformados. Nossa fé é refinada, nosso caráter é moldado e nossa visão é alinhada. O salmista declara no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O ato de esperar, quando feito com paciência e esperança, move o coração de Deus. A espera com fé não é passiva. Ela é ativa, marcada por oração, adoração e obediência, mesmo sem garantias visíveis. Muitas vezes o que pedimos a Deus não é negado, apenas adiado. E esse adiamento é um presente disfarçado. O Senhor pode estar trabalhando em circunstâncias invisíveis, preparando caminhos, movendo corações, alinhando eventos. Enquanto isso, Ele também está nos preparando para receber aquilo que pedimos. Se Deus nos entregasse certas respostas antes da hora, talvez não estaríamos prontos para recebê-las com sabedoria e gratidão. O tempo dele é o cenário perfeito para o cumprimento de suas promessas. Por isso, a espera que transforma é também a espera que revela. Revela quem somos, o que valorizamos e se realmente confiamos em Deus ou apenas em nossos desejos. À medida que aprendemos a respeitar o tempo de Deus, experimentamos paz em meio à demora. E quando o tempo certo chegar, entenderemos que valeu a pena confiar, mesmo sem ver, porque tudo o que Ele faz é belo a seu tempo. O princípio de que todas as coisas cooperam para o bem pode parecer teórico, até que o vemos encarnado em histórias reais. As Escrituras estão repletas de exemplos vivos de homens e mulheres que enfrentaram duras provações, mas que, ao final, testemunharam a fidelidade de Deus em transformar o mal em bem. Um dos casos mais emblemáticos é o de José, filho de Jacó. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado injustamente e lançado ao cárcere, José parecia ser um homem abandonado pela sorte. No entanto, ao fim de sua jornada, ele pôde dizer: Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Gênesis, capítulo 45, versículo 5. Outro exemplo notável é o de Ester, uma jovem judia, órfã e exilada, que se torna rainha da Pérsia em um tempo de conspiração contra seu povo. Tudo parecia uma série de acasos, até que Mardoqueu lhe diz:
Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao trono? Esther capítulo 4, versículo 14. O plano de Deus estava em curso mesmo quando ninguém o percebia. Cada detalhe da vida de Esther, desde sua criação até seu posicionamento diante do rei, cooperava para o livramento do povo de Israel. Não podemos esquecer de Moisés, um homem que nasceu sob decreto de morte, foi criado no palácio de Faraó, depois exilado no deserto por 40 anos. Quem poderia imaginar que todos esses eventos, aparentemente desconexos, estavam formando o libertador de Israel? Em Atos capítulo 7, versículo 35, Estevão relata que o mesmo Moisés que fora rejeitado pelos seus irmãos foi aquele que Deus enviou como líder e libertador. O passado de dor, rejeição e anonimato era, na verdade, a trilha da preparação. A história de Ruth também nos ensina que a fidelidade no ordinário pode cooperar para algo extraordinário. Uma viúva estrangeira que escolheu seguir sua sogra e o Deus de Israel acaba se tornando ancestral do Messias. No livro de Ruth, capítulo 4, versículo 17, é dito que ela foi a bisavó de Davi. Quem poderia prever que uma jornada de luto e escassez acabaria participando da linhagem do Rei dos Reis? Essas histórias não são apenas narrativas antigas. São testemunhos vivos de um Deus que conduz todas as coisas com propósito. O que parecia derrota, exílio ou tragédia se revelou parte de um plano maior. E se ele fez isso com eles, pode fazer também conosco. Nossa história ainda está sendo escrita, e o mesmo Deus que agiu no passado continua conduzindo o presente com mãos firmes e cheias de graça. Talvez uma das verdades mais desconcertantes da Bíblia seja que Deus, sendo absolutamente santo, pode usar até o mal para realizar seus propósitos. Isso não significa que ele o aprove ou o produza, mas que, em sua soberania, nada escapa de suas mãos. O mal pode ser instrumento, jamais surpresa. O exemplo mais poderoso disso é a cruz. O maior ato de injustiça da história, a crucificação de um inocente, foi o próprio meio escolhido por Deus para trazer redenção à humanidade. Como está registrado em Atos capítulo 2, versículo 23, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mesmo sendo crucificado por homens ímpios. Essa verdade traz tanto consolo quanto desconforto. Consolo porque nos mostra que mesmo o mal não tem a palavra final. Desconforto porque desafia nossa visão limitada do bem e do mal. Quando olhamos para o Egito escravizando Israel, por exemplo, vemos um cenário de opressão. No entanto, foi justamente ali que o povo se multiplicou e se fortaleceu, sendo posteriormente liberto com mão poderosa para que a glória de Deus fosse conhecida entre as nações. O mal se tornou o palco onde Deus demonstrou seu poder. Outro exemplo é o coração endurecido de Faraó. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 12, lemos que o Senhor mesmo endureceu o coração do rei do Egito, não para condená-lo injustamente, mas para que, através da oposição, seus sinais e maravilhas fossem manifestos. Isso revela que Deus não apenas permite o mal, ele o dirige em certos momentos, sem jamais se contaminar por ele. O mal não tem autonomia. É mantido sob controle e usado para um fim maior. Essa compreensão, longe de nos tornar fatalistas, deve nos tornar mais reverentes. Saber que Deus pode usar até a maldade humana para alcançar seus objetivos eternos nos faz descansar diante das injustiças. Ele não é conivente com o pecado, mas é Senhor até sobre os pecadores. Ele transforma tramas malignas em caminhos de bênção. Como no caso de José, o mal intencionado por seus irmãos se tornou instrumento de salvação para milhares. Deus é capaz de reverter o veneno em remédio. Portanto, ao ver o avanço do mal no mundo, ou ao experimentar a injustiça em nossa própria carne, devemos lembrar: Deus ainda está no comando.
Ele não será vencido, enganado ou pego de surpresa. Até o mal serve aos seus propósitos, não como aliado, mas como ferramenta temporária em suas mãos eternas. E nada pode frustrar o plano de um Deus que usa até as trevas para fazer brilhar ainda mais a luz. Nem sempre percebemos, mas há uma força agindo nos bastidores de nossas dores e dúvidas, o Espírito Santo. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que intercede por nós quando não sabemos nem como orar. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo escreve que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto nossos olhos estão fixos nas circunstâncias e nosso coração está confuso, o Espírito está trabalhando silenciosamente para alinhar nossa alma com a vontade de Deus. Essa atuação do Espírito é sutil, mas poderosa. Ele nos convence da verdade, nos fortalece no interior e sussurra a nossa consciência quando estamos prestes a ceder ao desespero. Mesmo sem ruídos ou sinais visíveis, o Espírito Santo ministra consolo real. Quantas vezes, em meio ao caos, sentimos uma paz inexplicável? Esse é o toque invisível do Espírito. Ele não remove a luta, mas traz sentido e direção dentro dela. Enquanto tudo parece ruído, ele fala com profundidade. Além de consolar, o Espírito também nos capacita. Ele nos dá discernimento para interpretar os eventos à luz da palavra, revelando que há propósitos maiores sendo desenhados. Quando nos sentimos paralisados pela dor, é o Espírito quem nos impulsiona a continuar. Ele é o combustível da fé, aquele que nos lembra das promessas, que reacende a esperança, que nos move mesmo quando a vontade humana desaparece. Não é sobre força própria, mas sobre dependência contínua dele. Também é o Espírito quem nos protege de naufragar na fé. Em João capítulo 14, versículo 17, Jesus declara que o Espírito da verdade habita conosco e estará em nós. Ele não é um visitante ocasional, mas um residente permanente. Isso significa que nunca estamos sozinhos, mesmo quando todos ao redor nos abandonam. A presença dele é o fio invisível que sustenta nossa caminhada. Ele intercede, guia, fortalece e transforma em silêncio, sem precisar de palco ou reconhecimento. Reconhecer a obra do Espírito em meio à confusão é um chamado à sensibilidade espiritual. É deixar de buscar explicações imediatas e começar a confiar mais profundamente. Quando tudo parece escuro, ele é a luz interna. Quando tudo parece parado, ele está movendo o que não vemos. E quando pensamos que não há mais esperança, ele nos lembra que a nossa ajuda vem do alto e que Deus jamais deixa de operar, mesmo que não vejamos com os olhos naturais. Por mais que desejemos soluções imediatas, o olhar de Deus sempre está voltado para a eternidade. A promessa de que tudo coopera para o bem não se limita a benefícios terrenos. Existe um propósito eterno por trás de cada evento presente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve que a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, o sofrimento atual tem um valor eterno que será revelado mais adiante, quando a glória futura se manifestar. Deus não está preocupado apenas com o nosso agora, mas com o que seremos na eternidade. Por isso, muitas vezes, Ele permite que passemos por circunstâncias que confrontam nosso orgulho, quebram nossa autossuficiência e nos ensinam a confiar apenas nele. O bem que Ele está realizando em nós pode não ser perceptível no tempo presente, mas está sendo registrado nos céus. Enquanto oramos por livramentos imediatos, Ele está formando em nós um caráter eterno. Essa perspectiva muda a forma como encaramos a vida. Começamos a valorizar mais o que nos aproxima de Deus do que o que nos faz sentir bem. As dores deixam de ser castigos e passam a ser ferramentas.
As perdas não são derrotas, mas oportunidades de redirecionamento. E os atrasos não são fracassos, mas parte do roteiro divino que visa algo muito maior do que nossa compreensão pode alcançar neste momento. Entender que há um propósito eterno nos ajuda a suportar o peso do presente. Não é uma fuga da realidade, mas um fortalecimento interior. Quando cremos que Deus está nos preparando para algo eterno, nossos passos se tornam mais firmes, nossos olhos mais atentos e nosso coração mais grato. Mesmo em meio à dor, passamos a perceber que estamos sendo conduzidos para algo que não termina aqui, mas que continua na eternidade com Ele. O bem momentâneo é bênção, mas o propósito eterno é redenção. Deus está escrevendo uma história que vai além do tempo e nós somos parte dessa narrativa. Saber disso muda tudo. Nossas escolhas, nossa perseverança e principalmente nossa confiança. Pois não vivemos apenas para o agora, vivemos para aquele dia. O dia em que toda lágrima será enxugada, toda dor será compreendida e o propósito de Deus será plenamente revelado. Em tempos de incerteza, a frase "vai dar tudo certo" é repetida como uma espécie de consolo universal. Embora traga certo alívio momentâneo, essa expressão muitas vezes nasce mais de um otimismo humano do que de uma fé genuína. O otimismo se baseia em expectativas positivas, muitas vezes desconectadas da realidade espiritual. Já a fé bíblica está firmada em uma confiança profunda na soberania e na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé não é pensamento positivo, é confiança obediente. O otimismo tenta negar a dor, enquanto a fé encara o sofrimento com coragem. O otimismo diz, vai passar. A fé diz, Deus está comigo, mesmo que não passe agora. O otimismo depende do ambiente externo. A fé floresce mesmo no deserto. É por isso que muitas pessoas se frustram ao aplicar versículos como Romanos, capítulo 8, versículo 28, fora do contexto da fé. Esperam que tudo se resolva magicamente, quando, na verdade, o cumprimento da promessa exige perseverança, rendição e fidelidade, mesmo sem sinais visíveis de mudança. A fé bíblica não está ancorada em resultados, mas na pessoa de Deus. Abraão, por exemplo, creu na promessa de Deus mesmo quando seu corpo já estava amortecido e Sara era estéril. Ele não se apoiou na possibilidade, mas na fidelidade do Deus que prometeu. É isso que diferencia o discurso motivacional da convicção espiritual. A fé genuína não precisa ver para crer, porque conhece o caráter daquele que governa todas as coisas. Como Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido. Essa distinção é vital nos dias atuais, onde o evangelho frequentemente é diluído por mensagens centradas no bem-estar e na energia positiva. A Bíblia não nos convida a sermos otimistas, mas a sermos fiéis. E a fidelidade permanece mesmo quando a realidade parece nos desmentir. Porque quem crê não se deixa abalar pelas circunstâncias, mas permanece firme na palavra que não muda. O otimismo pode até dar coragem por um tempo, mas apenas a fé bíblica sustenta até o fim. Portanto, precisamos nos perguntar, a esperança que carregamos é fruto de convicção em Deus ou de mero desejo de que tudo melhore? O que sustenta nossas declarações nos dias maus? Quando o otimismo falha, é a fé que nos mantém de pé. E essa fé, ainda que pequena quando firmada em Cristo, é suficiente para nos conduzir com segurança até que o bem prometido se revele em sua plenitude para a glória de Deus. Um dos testes mais difíceis da fé é orar com fervor, com lágrimas, com sinceridade e não ver nenhuma mudança aparente.
Parece que os céus estão de bronze, que Deus está em silêncio e que a situação permanece exatamente como estava, ou até pior. Nessas horas o coração clama: Senhor, onde estás? Mas é justamente nesse lugar de silêncio divino que a promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 28, precisa ser firmemente abraçada. Pois, mesmo quando não vemos nada acontecendo do lado de fora, há um mover espiritual do lado de dentro. O livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26 nos lembra: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse silêncio, no entanto, não é abandono, é maturação. Deus não precisa gritar para estar agindo. A semente germina no escuro, no invisível, no fundo da terra. Da mesma forma, as respostas divinas nem sempre chegam na forma que esperamos, mas isso não significa que nossas orações foram ignoradas. Deus responde de formas que muitas vezes só conseguimos compreender com o tempo. É preciso lembrar que o maior propósito da oração não é mudar as circunstâncias, mas nos alinhar ao coração de Deus. Quando oramos, nos conectamos com sua vontade, nos rendemos ao seu plano e permitimos que Ele opere em nós, mesmo que o cenário externo continue intacto. A oração é eficaz porque ela molda nossa visão e nos sustenta durante o processo. Ao invés de apenas pedir respostas, a oração nos ensina a caminhar com fé mesmo no escuro. Foi o que aconteceu com Abacuque. Diante da injustiça, ele clamou, questionou e esperou. Deus respondeu não como ele queria, mas como o povo precisava. Abacuque então declara em seu capítulo 3, versículo 17 ao 19, que mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda assim ele se alegraria no Senhor. Esse tipo de fé só nasce onde a oração não é vista como uma ferramenta de controle, mas como um canal de entrega. Mesmo quando nada muda, Deus continua sendo bom. E essa verdade precisa ser o alicerce da nossa oração. Porque o que importa não é o quanto vemos, mas o quanto confiamos. A oração que não vê respostas é, muitas vezes, a que mais gera frutos eternos. E, no final, descobrimos que o maior milagre talvez não fosse a mudança do problema, mas a transformação silenciosa e poderosa que aconteceu dentro de nós. Embora a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem seja uma garantia divina, ela não é incondicional. Paulo a direciona àqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o que implica também uma vida de obediência. Não se trata de merecimento, mas de alinhamento. Como um barco que depende das velas para aproveitar o vento, nossa obediência nos posiciona para cooperar com os movimentos do Espírito. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, é dito que todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. A obediência não produz a bênção, mas nos posiciona para recebê-la. Obedecer a Deus nos dias bons é fácil. Difícil é obedecer quando tudo em nós grita por atalhos. No entanto, é nesse lugar que a verdadeira submissão é testada. Quando escolhemos o perdão, ao invés da vingança, a generosidade, em vez do egoísmo, a verdade em lugar da conveniência, estamos dizendo a Deus: confio que o teu caminho é melhor, mesmo que eu não compreenda agora. Essa confiança ativa a realidade de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Obediência é fé com ação. É importante lembrar que Deus honra aqueles que o honram. A obediência, mesmo quando ninguém vê, gera frutos invisíveis que com o tempo florescem. Muitas vezes, achamos que a cooperação de todas as coisas virá mesmo se ignorarmos os princípios de Deus. Mas isso é ilusão. A promessa é sustentada por um relacionamento vivo e não por uma simples declaração de fé. Como Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Além disso, a obediência nos protege.
Quantas tragédias poderiam ser evitadas se simplesmente seguíssemos os conselhos divinos? Quantos sofrimentos seriam poupados se não insistíssemos em fazer as coisas à nossa maneira? A obediência é muitas vezes a cerca invisível que nos guarda do mal. E mesmo quando obedecer nos custa algo agora, o resultado sempre será maior e mais duradouro do que qualquer vantagem momentânea. Por fim, a obediência não é um fardo, mas um privilégio. É a resposta natural de quem foi alcançado pela graça e deseja viver para a glória de Deus. E à medida que caminhamos em fidelidade, passo a passo, percebemos que até as coisas mais difíceis que enfrentamos começam a fazer sentido. Porque obedecer não nos garante uma vida sem dor, mas nos garante que cada dor será usada, moldada e transformada pelas mãos daquele que nunca desperdiça uma entrega sincera. Uma das maiores ameaças à compreensão correta de Romanos, capítulo 8, versículo 28, é a má interpretação. Quando esse versículo é isolado de seu contexto ou usado de maneira superficial, ele se transforma em um slogan religioso, desprovido de poder e cheio de ilusões. Muitas pessoas o citam como uma espécie de amuleto espiritual, esperando que tudo sempre termine bem em qualquer circunstância, sem considerar o chamado, o amor a Deus e o propósito divino. Mas a promessa não é um passe livre para a vida sem sofrimento. É uma segurança para aqueles que caminham com Deus, mesmo quando a vida dói. O erro mais comum é aplicar essa promessa como justificativa para decisões erradas. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: "Ah, mas no fim tudo vai cooperar para o bem", mesmo depois de agir com imprudência, desobediência ou sem direção de Deus? Em Provérbios capítulo 19, versículo 3, está escrito que a insensatez do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ou seja, fazemos escolhas erradas e depois culpamos Deus pelas consequências, esperando que Ele corrija o que nós bagunçamos. Outro equívoco está na expectativa de resultados imediatos. A pessoa ouve que tudo coopera para o bem e pensa que em poucos dias verá a solução surgir como mágica. Quando isso não acontece, vem a frustração e, em muitos casos, o abandono da fé. Esquecem que o bem de Deus não é necessariamente o nosso conforto agora, mas nossa transformação à imagem de Cristo. A promessa não é uma fórmula, é uma afirmação que exige fé, perseverança e visão espiritual. Também há o risco de se usar essa promessa para minimizar a dor dos outros. Quando alguém está sofrendo, lançar sobre ela esse versículo sem empatia, como se fosse um argumento lógico, pode ser cruel. A promessa deve ser vivida com compaixão, não usada como sentença. Jesus, diante do sofrimento de Marta e Maria, chorou com elas antes de ressuscitar Lázaro. Ele não apenas citou verdades, ele se envolveu com a dor. Precisamos seguir esse exemplo, permitindo que a verdade de Romanos, capítulo 8, versículo 28, traga consolo, não frieza. Portanto, é necessário cuidado ao manusear essa promessa. Quando bem compreendida, ela fortalece a fé, consola o coração e traz esperança. Mas quando distorcida, pode gerar frustração, rebeldia e afastamento de Deus. Que nunca percamos de vista o contexto, o chamado e o propósito eterno que envolvem essa afirmação. Só assim ela cumprirá seu papel, sustentar-nos em fé, mesmo quando o presente parece desconexo. Essa é uma das perguntas mais angustiantes para quem caiu. Será que até meus erros podem cooperar para o bem? A resposta bíblica não encoraja o pecado, mas revela a graça que redime. A Escritura está repleta de exemplos de pessoas que falharam gravemente, mas cujas histórias foram restauradas por Deus e usadas para um propósito maior. Davi pecou com Batseba, causou a morte de Urias e colheu duras consequências. Ainda assim,
foi restaurado, escreveu salmos profundos e foi lembrado como homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que, embora os erros gerem dor, eles não anulam o plano de Deus para quem se arrepende. É importante entender que Deus não transforma o erro em acerto, mas usa até as falhas como parte do processo de redenção. O filho pródigo, após desperdiçar tudo, voltou para casa e foi restaurado pelo pai, conforme relata Lucas capítulo 15. Ele sofreu com as consequências de suas escolhas, mas encontrou graça ao retornar. Deus não apenas o recebeu, como o reintegrou com honra. O erro, nesse caso, se tornou uma lição, um ponto de virada. A vergonha se transformou em experiência e a dor em maturidade. Isso, no entanto, não deve ser visto como licença para viver de forma irresponsável. Paulo deixa claro em Romanos capítulo 6, versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. O fato de Deus transformar o mal em bem não nos dá o direito de escolher deliberadamente o caminho errado, mas é reconfortante saber que, mesmo quando falhamos, não estamos fora do alcance da misericórdia de Deus. Muitos vivem presos ao peso do passado, acreditando que seus erros invalidaram o propósito de Deus. Mas essa não é a verdade do Evangelho. Em Cristo há perdão, restauração e um novo começo. Até as cicatrizes do passado podem se tornar marcas de testemunho. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado pelo próprio Senhor e usado para edificar a igreja primitiva. Sua falha não o desqualificou, porque sua entrega foi renovada. Se há arrependimento sincero, há esperança. Deus pode transformar nossos tropeços em plataformas de ensino, nossas falhas em pontes para outros e nossas vergonhas em histórias de graça. Não porque os erros foram bons, mas porque Ele é infinitamente bom. E o que o inimigo tentou usar para nos destruir, Deus pode usar para edificar outros através da nossa vida quebrantada, mas redimida. Viver com a consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, produz uma paz inabalável. Essa segurança não vem de uma vida perfeita, mas de uma confiança profunda em quem Deus é. Quando essa verdade se instala no coração, o medo perde força, a ansiedade se enfraquece e a alma encontra descanso. No Salmo 125, versículo 1, está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Essa é a firmeza de quem entende que há um plano soberano em curso. Quem vive sob essa convicção aprende a olhar a vida com outros olhos. As decepções já não são interpretadas como o fim, mas como parte do roteiro divino. As perdas não anulam a promessa, apenas revelam que a história ainda está sendo escrita. Essa segurança não nos torna passivos, mas resilientes. Caminhamos com a cabeça erguida, não por arrogância, mas por confiança. Sabemos que mesmo quando tudo parece fora de lugar, Deus ainda está organizando tudo em silêncio. Essa postura de fé também influencia nossa maneira de reagir aos desafios. Não reagimos mais com desespero, mas com esperança. Aprendemos a esperar, a confiar e a continuar mesmo sem respostas. A convicção de que tudo coopera nos dá resistência espiritual para atravessar desertos, suportar perdas e enfrentar provações com dignidade e fé. O olhar já não está fixo nas circunstâncias, mas na eternidade, onde tudo fará sentido. Mais do que isso, esse entendimento nos convida a viver com propósito. Sabemos que não há momentos desperdiçados, nem experiências aleatórias. Cada detalhe da vida tem um valor diante de Deus. Essa certeza nos leva a aproveitar melhor o tempo, a servir com alegria, a amar com intensidade e a perdoar com liberdade. Vivemos para agradar ao Senhor, certos de que tudo está sendo usado por Ele para a glória do seu nome e o nosso crescimento.
Por fim, essa segurança não é baseada em nós, mas em Deus. E é isso que torna tudo possível. Porque se dependesse de nossa força ou perfeição, já teríamos fracassado. Mas como depende da fidelidade daquele que prometeu, podemos descansar. Como Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E isso é suficiente para viver com coragem, esperança e gratidão, até o último dia. Você já viveu o bastante para saber que algumas respostas não vêm no tempo, mas vêm com o tempo. Se essa mensagem falou com a sua caminhada, compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que nada é em vão. E se quiser seguir refletindo junto com a gente, se inscreva no canal. Por aqui, a gente trata da alma com respeito e verdade.